Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da nossa igreja. É muito bom a gente estar aqui conversando à luz da palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração enquanto eu lia essa palavra, eu lia esse texto. Nós estamos lendo a semana 39 e eu escolhi o texto de Tito, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar, você pode ouvir se você preferir, mas vamos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos guie enquanto a gente conversa. Senhor Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nós vivemos por Ti, nós respiramos por causa do Senhor, então queremos viver pelo Senhor completamente. Espírito Santo, ilumina as nossas mentes, ilumina nossos corações. Enquanto a gente lê a Tua palavra, que o Senhor possa operar em nós e abrir os nossos ouvidos, perdoar nossos pecados e nos ajuda, papai, enquanto a gente conversa aqui. No nome de Jesus, amém. Carta de Paulo a Tito, antes da gente ler, quem era Tito? Se você viu lá em Gálatas, também tem em 2 Coríntios, Tito, ele era grego e ele é fruto do trabalho de Paulo. E se converte ao cristianismo, se converte ao evangelho. Então, ele não só era um grego que se converteu, mas lá em 2 Coríntios fala que Tito se tornou um cooperador de Paulo. Não só se converte, mas ele começa então a trabalhar junto com Paulo. Ele era o companheiro e cooperador de Paulo. Então, Paulo escreve essa carta para ele, é uma das cartas pastorais. Tito ele é enviado para Creta, ok? Creta era uma ilha que Paulo plantou igrejas lá. E só para vocês entenderem um pouco do contexto, era uma ilha conhecida pela violência, pela imoralidade sexual, prostituição. Era um lugar péssimo para se morar, para se viver. Mesmo assim, Paulo vai, planta igrejas lá. E essas igrejas estavam enfrentando diversas dificuldades. Dificuldades relacionais, eles estavam enfrentando, como sempre, né, você vê bastante isso, Paulo corrigindo por conta de falsos mestres, falsos líderes que estavam ali. Então, por conta de toda essa confusão que eles estavam enfrentando lá, Paulo envia Tito para botar ordem na casa. Então, como Paulo envia Tito para colocar ordem na casa, Paulo então escreve essa carta para ajudar Tito nessa missão de colocar ordem na casa, por tudo que eles estavam enfrentando lá. Para vocês terem uma ideia de como os cretenses, né, tinham uma péssima fama, Paulo mesmo vai citar um filósofo, lá em Tito 1, capítulo 1, versículo 12, ele vai falar, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Isso aí foi o filósofo Epimênides que escreveu, e era um filósofo da época, falando sobre as pessoas, falando sobre a população de Creta. Eles eram famosos pelos esquemas, pela mentira e pela corrupção. Então, Tito vai em missão para colocar ordem na casa, nesse lugar que tinha muita influência da mitologia grega, tanto que Paulo lá no capítulo 1, ele vai dizer logo no início, na introdução, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, Paulo já, no início, ele já toca na esperança da vida eterna. Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre como é importante todos nós vivermos aqui com os olhos fitos na eternidade. E aqui ele enfatiza o fato de que existe um Deus e esse Deus não mente. Uma que eles eram muito mentirosos, mas também porque eles criam, esses cristãos que eram gregos, se converteram, antes eles acreditavam nos Zeus. Então eles falam assim, não, esse é o Deus falso, existe somente um Deus, e esse Deus
não mente. Existe um Deus que é o Deus verdadeiro e ele não mente. Então esse é o contexto. Tito está lá, apagando um monte de incêndio, resolvendo um monte de conflito e instruindo a igreja, ensinando. Você vai ver lá no capítulo 1, Tito ensinando, Paulo escrevendo para Tito como eles deveriam escolher os líderes, os presbíteros, os bispos da igreja, como que eles deveriam fazer para escolher essas pessoas que iriam liderar as comunidades. E depois ele vai falando nas questões relacionais, ele fala também dos falsos mestres, aqueles mestres que eram gananciosos, eles estavam ali só para ganhar o dinheiro do povo. Então, isso acontecia naquela época, líderes falsos, pastores falsos, tem isso até hoje, pastores que são motivados pelo ganho, motivados pela fama, motivados pela influência, motivados pela fome e sede de poder. Isso também tem hoje, então isso é muito importante que os membros da comunidade tenham os olhos abertos e busquem realmente sabedoria em Deus para poder enxergar os verdadeiros líderes e dividir os verdadeiros dos falsos. Então, Paulo também ajuda Tito a discernir os verdadeiros mestres dos falsos mestres. E aí, ele vai então falar de questões relacionais, né, porque estava tendo muita confusão na igreja. E é nesse trecho que a gente vai conversar. Tito, capítulo 2. Nós vamos começar aqui do versículo 1. Paulo diz assim: você, porque ele vem falando, antes disso, ele vem falando dos falsos mestres, dos falsos líderes. Ele fala, você que é diferente deles, Tito, você que é diferente dos falsos, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Com a sã doutrina. Então, Paulo já vai, logo no início aqui do capítulo 2, ele vai falar, Tito, você que é diferente dos falsos, você vai ensinar não baseado nos seus próprios preceitos, não baseado naquilo que você pensa, mas tudo que você for falar e ensinar precisa estar de acordo com a sã doutrina, com a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus, a gente fala bastante sobre isso, né? Aqui também, que a palavra de Deus ela não é apenas um conjunto de conceitos, conjunto de ideias, de ideologias. Não, a palavra ela nos transforma, ela nos lava e ela nos transforma de dentro para fora, e ela precisa sim transformar a forma que a gente pensa, a forma como a gente reage e a forma como a gente relaciona. E aí aqui é legal porque Paulo ele vai descrever 4 grupos demográficos da comunidade de lá e que nós temos aqui até hoje. Então, quando ele fala que ensine de acordo com a sã doutrina, ele vai dar instruções para 4 grupos diferentes. Vai falar sobre os idosos, homens, as mulheres idosas, as mulheres jovens e os homens jovens. Então, Paulo ele vai dar instruções específicas sobre como cada grupo demográfico, cada grupo de idade ali deve se comportar na comunidade e na família cristã. Então, ele vai dizer lá no versículo 2, Tito, presta atenção, ensine os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, enquanto eu estudava sobre esse texto, eu li que naquela época a idade média ali que um homem vivia era de 30 anos. Então, assim, os homens viviam muito cedo. Então, provavelmente o idoso daquela época tinha lá os seus 40 anos de idade, por conta do contexto, muita guerra, muita doença que acontecia naquela época. 40 anos, o homem ali já estava no lucro. Hoje em dia, né, já é um pouco diferente. Uns acham que 30, 40, 60 ainda é jovem, mas não, já é idoso. Então, assim, o idoso aqui, para nós, também os valores são os mesmos de lá. Paulo está falando para nós aqui temos uma ideia, às vezes, eu já ouvi muito isso, né?
eu falo assim com alguns irmãos que são mais experimentados, mais velhos, eu falo, nossa, saudade de ver você servindo, saudade de ver você cantando, nossa, saudade de ver você ensinando. E aí muitos falam, não, estou aposentado, parei. Irmãos, o Espírito Santo não tem aposentadoria, não para, tá bom? O nosso chamado de fazer discípulo é para todas as idades. Uma vez que você se torna um discípulo, você faz um discípulo. E aqui, Paulo está instruindo esses homens idosos a serem o quê? Moderados, tá? Que significa, a moderação aqui está atrelada ao domínio próprio. Aqui, o homem precisa ter domínio próprio, que é fruto do Espírito, que isso vai gerar um equilíbrio. Então, nós homens, e os homens aqui idosos, precisam ser homens equilibrados, moderados, equilibrados espiritualmente, que vai gerar um equilíbrio emocional, que vai gerar um equilíbrio comportamental. Então, você, homem experimentado na fé e na idade, precisa ser um exemplo de moderação, precisa ser um exemplo no domínio próprio, precisa ser um exemplo nas relações. Então, a vida cristã, na prática, para o idoso aqui, precisa refletir na forma como ele lida com os outros. Então, essa coisa dos velhos serem rabugentos, reclamões, só briga com os outros. Não, não, não. Uma vez que você vive de acordo com o Evangelho, você, idoso, experimentado na fé, precisa ser moderado. Você precisa ser equilibrado. E aí ele vai falar que o idoso precisa ser digno de respeito. Você é digno de respeito pelo jeito que você vive e também respeitando os outros, não passando por cima dos outros, não maltratando os outros. Está vendo como uma coisa leva a outra? Um homem que é equilibrado, ele vai também tratar bem e respeitar os outros e será digno de respeito. Paulo vai dizer que você, idoso, precisa ser sensato, sábio, buscando a sabedoria na palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, porque você se torna um exemplo também. Não adianta só você ter histórias de vida sem sabedoria. As histórias de vida sem sabedoria se tornam só contos da sua própria história que você conquistou com seus braços. Não, o que realmente vai surgir efeito na vida do jovem que você vai discipular e cuidar e influenciar é o que você aprendeu na sua trajetória e como que a palavra de Deus veio transformando você em liberdade e vivendo vivendo na vida comum, e como que o Espírito Santo foi te usando na sua trajetória. Mesmo que na sua trajetória, idoso, tiveram conquistas financeiras, conquistas de patrimônio, conquistas profissionais, o que realmente vai surgir fruto na vida é como que você viveu a sua história à luz da palavra de Deus, sendo livre da Babilônia, livre da escravidão. E isso você precisa de muita sabedoria, não só para reconhecer o que Deus fez, mas viver o hoje baseado na palavra e também ter sabedoria de como você vai ensinar os mais novos. Aqui Paulo vai dizer que você, idoso, você precisa ser sadio, saudável, em 3 aspectos: sadio na fé, você precisa ser sadio no amor e na perseverança. Então, quando a gente pensa de saúde, a gente pensa bastante nas questões de alimento, né? Então, uma pessoa saudável é uma pessoa que se alimenta bem e exercita. Uma pessoa sadia na fé, uma pessoa que alimenta a fé. A fé é um dom de Deus, mas ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a nossa caminhada de fé não para com a idade. Não para, não importa. Eu tenho 60 já deu para mim, eu já li o suficiente da palavra, eu já fui moldado o suficiente na palavra, agora já chega, eu vou só assistir os mais jovens. Não, 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 não. Você, idoso, precisa continuar. E até o fim, como Paulo fala, encerrei a carreira. Você precisa ir até o final, mantendo a sua fé saudável, sadia. E a fé, Tiago vai falar, que a fé sem obras ela é morta. Tanto que ele vai falar aqui que o segundo aspecto da saúde tem a ver com o amor, com a autonegação, com o serviço ao próximo. Isso só é alimentado através da fé. É só você alimentando a fé
constantemente lembrando aquele que abriu mão de si para se entregar por você e por mim, você consegue ainda assim, idoso, abrir mão do seu conforto, da sua agenda, do seu tempo ali, para poder servir o próximo em amor. Mesmo idoso, você precisa continuar se alimentando para ser sadio na fé, sadio no amor e sadio na perseverança, porque essa capacidade que nós temos pelo espírito de endurance, de permanecer mesmo diante as situações difíceis, o idoso ainda passa por várias situações difíceis. Não só questão de saúde, mas as questões da mente mesmo. Hoje em dia, o idoso, o índice de suicídio para os idosos é gigantesco, né? Por conta da solidão, por conta de que eles não se encontram mais em mercado de trabalho, por conta que eles não encontram mais valor algum, porque eles atrelaram o valor deles ao que eles produzem a vida inteira. Quando eles param de produzir, eles questionam o valor da vida, entram em depressão. Então, mesmo idoso, você precisa crescer na sua identidade em Cristo Jesus, na sua compreensão da esperança do Evangelho, para que você consiga perseverar, permanecer diante dos dias ruins e perseverar até o fim. E lá no versículo 3 ele vai falar, ensine os homens idosos a serem moderados, e aí agora ele vai falar, irmãos, versículo 3, semelhantemente, então esse é o idoso, homem, olha o que ele vai falar para as mulheres idosas. Semelhantemente, ensine as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver. O que Paulo está falando para as mulheres lá da ilha de Creta? Que, pelo jeito, a gente vai ver aqui, elas deviam arrumar muita confusão. Muita confusão. E ele está falando assim, elas precisam viver de acordo com aquilo que elas creem. Elas precisam viver de acordo com os valores do reino. Isso precisa mudar a forma como elas agem na vida. Mulheres idosas, que pelo jeito aqui estavam arrumando muita confusão, estavam produzindo morte ao invés de produzir vida com aquilo que elas falavam. Então, está falando, para as mulheres idosas, você precisa ensinar para que elas vivam de acordo com a palavra, em reverência. O comportamento delas precisa estar de acordo com aquilo que elas estão aprendendo. E aí, como que é isso na prática? A não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas aqui ensinem o que é bom. O que Paulo está falando para as mulheres? Para elas não serem caluniadoras. Aqui é literalmente, Paulo está falando, para elas não serem filhas do diabo. Porque a língua mata. Tiago fala sobre isso também. A língua ser um órgão poderoso. Né? Com a boca você exalta e adora, e com a boca você mata. E dentro da calúnia, quando você está falando mal de alguém, quando você está fofocando sobre alguém, quando você está criando mentiras, é onde o diabo anda no meio dos relacionamentos e destrói relacionamentos. Então o diabo é o pai da mentira. Toda vez que você está andando na mentira, está carregando uma mentira, você age como uma filha do diabo. E aqui, as mulheres, Paulo está falando, elas precisavam parar de ser ter falas que maldizentes, que amaldiçoam. Porque essas caluniadoras, elas estão sendo manipuladas e usadas pelo diabo. E aí, ao invés da fala da mulher idosa vir com sabedoria para trazer união, a fala dela estava trazendo divisão, estava trazendo contendas. Então, assim, fala para as mulheres idosas serem reverentes, viverem de acordo com o que elas estão aprendendo e para elas controlarem a língua, controlarem a boca. Assim, nós sabemos que o problema da língua é para homem e para mulher. Eu só estou enfatizando que aqui, nesse contexto, Paulo está falando para as mulheres. Mas para a gente hoje, isso é uma tentação também de homens. Existem muitos homens caluniadores. Existem muitos homens mentirosos. Existem muitos homens que se deixam ser usados por Satanás de como eles
falam uns dos outros. Então, é um alerta para todos. Mesmo que aqui Paulo esteja falando para a mulher idosa, a questão da língua é um alerta para todos. Então, ele vai falar também que as mulheres idosas, elas não podem ser nem caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho. Então, as mulheres lá deviam gostar bastante de vinho e andarem bêbadas, né? Viciadas. Então, Por isso que a palavra de Deus fala que nós se deixem encher pelo Espírito e não fiquem bêbadas com vinho, porque o vinho escraviza, o Espírito dá liberdade. Então, ao invés de elas ficarem falando dos outros, enchendo a cara, fala para elas controlarem a bebida, elas se permitirem encher pelo Espírito Santo e cuidarem de como elas falam. Por quê? Porque a vida delas ensinem. Porque elas estão falando, mas aqui ensinem. Deixa eu voltar. Paulo está falando para elas não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas aqui ensinem o que é bom. A mulher idosa e o homem idoso têm um papel crucial no ensino para os mais jovens. Por isso que não dá para você falar, meu trabalho acabou. Nós aqui somos uma grande família. O trabalho só acaba no céu, e lá no céu vamos trabalhar também. Então não tem fim o trabalho. Então, a nossa vida ensina. Então, idoso, idosa, a sua forma de viver precisa ensinar aos mais novos como viver à luz da palavra de Deus. E aí, ela vai falar justamente no versículo, Paulo vai falar no versículo 4, que se você, mulher idosa, vive dessa forma, e cuidando com o pecado, não respondendo ao pecado, cuidando da língua, buscando o auxílio do Espírito Santo, no versículo 4 vai falar, assim, vocês poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Então, provavelmente, as mulheres mais jovens estavam querendo rejeitar o papel de esposa, de mãe, de cuidadora do lar. E Paulo está falando, não, vocês mais velhas, vocês precisam ser um exemplo de amor e serviço para as mais novas. E aí Paulo vai falar, como que vocês precisam ensiná-las? No versículo 5. Vocês precisam ensinar as mulheres mais jovens a serem sensatas e puras. E a estarem ocupadas em casa. Escuta aqui, ocupadas em casa. Vou falar um pouco sobre isso. E a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, aqui, né, a cultura moderna fica louca, assim, né, fica doido, porque como assim estar ocupado em casa? Como assim se sujeitar ao marido, né? São duas coisas aqui que devem mexer aí no coração das mulheres, daquelas que não compreendem o que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, as mulheres, Paulo está querendo falar para as mulheres mais jovens, olha, aceite o seu papel. E meus irmãos, vocês podem falar o que vocês quiserem da cultura. A palavra de Deus, ela é relevante ontem, hoje e será. Então, porque é a palavra de Deus. Deus criou a família e Deus criou cada um com papéis diferentes dentro do que Ele mesmo criou. Foi Deus que criou e cada um, o homem tem um papel, a mulher tem um papel. E o papel ser diferente não faz o valor da mulher e do homem ser diferente diante de Deus. O valor é o mesmo. Somos criados por Deus. Em Jesus nos tornamos filhos de Deus. Então, o filho não tem mais valor que a filha, nem a filha mais valor do que o filho. Nós somos igualmente amados por Deus. Não tem juízo de valor quando a palavra de Deus fala sobre os papéis, mas sim, tem o papel da mulher e tem o papel do homem. Então, primeiro aqui que Paulo começa a falar, as mulheres precisam ser sábias e precisam ser santas, puras. A forma que elas vivem, as jovens precisam cuidar da forma, elas não podem viver como elas viviam antes, na imoralidade sexual. Elas precisam ser santas, puras, elas precisam viver de uma forma digna. E aí, elas precisam, o estar ocupado em casa não significa que você vai viver e morar, só ficar dentro de casa. Mas também não tem problema
a mulher que vai viver exclusivamente dentro de casa. Então, hoje, o que acontece? As pessoas, por conta da história, e as mulheres com essa briga de ter voz, briga de ter um valor na sociedade, elas foram para um extremo, por causa da comparação com o homem. Não vamos entrar nesses aspectos culturais, porque a cultura também tem a questão do mal, e sim, homens oprimiram as mulheres, não é, e a Bíblia não aprova isso. Mas nessa sede de querer ser como o homem e de ter a voz como o homem, muitas mulheres inverteram os papéis e elas não conseguem se submeter ao homem, e muitos homens não conseguem estar no lugar de liderança e cuidado. Então a Bíblia é muito clara quando diz respeito que o homem, no contexto da casa, ele precisa amar como Cristo amou a igreja, ele morre pela esposa, ele morre pela casa, morre pela esposa. E nesse lugar de amor e de serviço, como Cristo amou a igreja, a esposa se submete em respeito, em amor. O papel do marido ser de guiar, de liderar, de ser um exemplo, de cuidar, de proteger, e a esposa no lugar de nutrir e cuidar e digerir, esse é o jeito que Deus criou as coisas. E aí o problema quando uma mulher quer tomar o lugar do homem e o homem não assume o seu lugar, você vê nas famílias quebradas. Muitas mulheres querendo ter o controle da casa estão sofrendo até hoje de ansiedade, depressão, estão descontando em várias coisas porque estão vivendo de uma forma que Deus falou para não viver. O papel de liderança é do homem. E a submissão nesse lugar de amor é o melhor lugar para se estar, porque quem precisa estar na frente, guiando e protegendo, é o homem, não a mulher. Isso é um lugar de alívio para a mulher. Creia na palavra de Deus. Então, Paulo está falando, assuma o seu lugar de submissão ao homem que precisa te amar também, mas aqui Paulo está falando, engraçado que lá no texto de Efésios, Paulo fala sobre a mulher respeitar. Aqui Paulo está falando para a mulher amar, porque é bem provável que lá devia ter muitos conflitos relacionais. Paulo falou, você fala para a mulherada, né, cuidar do marido, gostar do marido, se importar com o marido e ficar bem em casa. Aqui não estou falando aqui, irmãos, que a mulher não pode trabalhar fora de casa. Não estou falando isso, que a mulher não pode ter cargos A, B ou C numa empresa. Não estou falando disso. A pergunta é sempre, tem mulheres que precisam, foram abandonadas, e elas não têm condições de sustentar, elas não tem ninguém que as sustente a casa, então tem mulheres que precisam sim trabalhar. Tem situações financeiras onde o que o homem ganha não é suficiente, e a mulher, sim, precisa ir para o mercado de trabalho, precisa trabalhar, e tem mulheres que gostam de trabalhar e que está tudo bem você trabalhar. A pergunta é, qual é o preço que as famílias estão pagando para que a mulher esteja fora de casa, e qual é o preço emocional, espiritual, mental que você está pagando para conseguir balancear, as funções de se entregar para um contexto de profissional fora e se entregar para o contexto da sua casa. Porque uma coisa não pode estar em detrimento da outra. Então, uma questão é das prioridades. Você consegue? Uma coisa é necessidade. Tirando a necessidade, como estão as prioridades? Você consegue exercer o seu papel fora e o seu papel dentro? Sim, não. O quanto está custando para você e para sua casa, para os seus filhos e para o seu casamento. Paulo então está falando que elas precisam ser bondosas, sujeitas ao marido, que morreu por elas. E aí qual que é o objetivo, irmãos? Para que a palavra de Deus não seja difamada. É bem provável que devia ter muitas pessoas lá da ilha que estavam falando mal dos crentes. Você aí fala que é crente em Jesus e está vivendo desse jeito? Você aí fala que é crente em Jesus e está aí tratando mal sua família? Você aí fala que é crente em Jesus e vive bêbada, falando mal de todo mundo? Então, assim, a nossa forma de viver é um testemunho para os de dentro e é um testemunho para os de fora. As pessoas estão olhando como a gente vive a nossa vida. E a forma como a gente vive vai comprovar para o mundo que a palavra de Deus é verdade.
Porque eles vão falar, como assim você era isso e tem se tornado essa outra pessoa? Agora, se a gente fala que crê na palavra, que vive de acordo com a palavra e vive do mesmo jeito, nada mudou, os de fora vão falar, bom, não tem diferença nenhuma. É isso que Paulo está falando. A forma como vocês, mulheres, precisam viver, e homens também, a forma como a gente vive, precisamos viver de um jeito que a palavra de Deus não seja difamada. E aí, no versículo 6, Paulo vai falar aos jovens homens. Da mesma maneira, olha só, a lista das idosas era grande, né? A lista das jovens mulheres era grande. A lista dos jovens homens, Paulo falou uma coisa. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Prudentes, sensatos, homens, sábios, que uma vez que você é prudente, uma vez que você busca sabedoria em Deus, isso sim vai afetar a sua vida por completo. Da mesma forma que a mulher tem o seu papel na casa, o homem também tem o seu papel no lar. E você e eu, só conseguiremos viver de acordo com a palavra e com o desenho de Deus se buscarmos a sabedoria no Pai. E aí, no versículo 7, ele vai se dirigir para Tito, falando assim, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. Então, o papel do líder é ser um exemplo. O papel de Tito, como as pessoas lá estavam, se diziam cristãs, mas a vida não mostrava, Paulo está falando, você precisa ser diferente. Para você corrigir a forma que eles vivem, a sua forma de viver precisa ser um exemplo. E todos nós precisamos viver para ser um exemplo para os outros também, a começar pela nossa casa. A forma que eu vivo, mais do que eu falo, é como eu ajo, que vai interferir no crescimento e na educação dos meus filhos, por exemplo. O que eu falo é muito importante, mas o meu papel de liderança é primariamente na minha casa. Então, como eu trato a Heloísa, como eu trato eles quando eu fico nervoso, quando eu trato eles quando eu estou corrigindo, quando eu trato a eles quando eu estou dirigindo o meu carro. Eles estão vendo como eu trato as pessoas. Nossos filhos agora já estão na idade, eles pescam todas as conversas. Então, tudo isso se torna um exemplo dentro de casa, fora de casa. As pessoas observam os líderes. Nós sabemos disso, que a nossa vida precisa ser um exemplo, mas nós vivemos não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Isso é a única garantia de que nós temos, de que o Espírito vai continuar nos moldando para continuarmos sendo o exemplo para as pessoas. E aí ele vai falar, no ensino, versículo 7, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então, na igreja tinha pessoas falando mal de Paulo, na igreja tinha pessoas falando mal de Tito, questionando a liderança deles, questionando a autoridade deles, e isso vai acontecer hoje também, e acontece hoje também. Tem pessoas que gostam da gente, que são agradecidos a Deus pela vida dos pastores da igreja, e tem pessoas que não se sentem confortáveis, não gostam da forma como a gente ensina. Às vezes tem pessoas que não gostam do que a gente ensina, mas, como eu falei antes, Paulo também já falou, a gente não vive aqui, a gente vive para amar a igreja, servir a igreja, mas não para agradar o povo. A gente agrada a Deus em primeiro lugar, e a gente cumpre a nossa missão, que é ensinar, e as pessoas às vezes vão gostar, e às vezes as pessoas às vezes não vão gostar do que a gente vai falar. Então, é isso no contexto de pastores, é isso no seu contexto de líder de célula, é isso no seu contexto do trabalho, quando você vai confrontar um amigo seu de trabalho e ele não vai gostar do que você vai falar. É isso aí, tem pessoas que não vão gostar da gente, nós seremos perseguidos por conta do evangelho. Então, Paulo está encorajando a Tito e está encorajando a mim e a você também. Versículo 9, estamos encerrando. Ensine os escravos a se submeterem aos seus senhores, em tudo a serem agradáveis e a não se oporem a eles. Ensine-os a não roubá-los, mas a demonstrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim
tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. E eu vou encerrar aqui, mas assim, a Bíblia não fala contra a escravidão da época, porque era uma escravidão cultural, ok? Essa escravidão aqui não é uma escravidão racial. Essa escravidão aqui era a escravidão das guerras. Então, era o povo que era preso, os prisioneiros de guerras, eles se tornavam escravos. Era a forma que o mundo se relacionava naquela época. Infelizmente, existem guerras hoje ainda também. Mas eram por guerras que os territórios eram conquistados. E aí sempre tinha o povo que perdia a guerra, aquele povo se tornavam aqueles que não eram mortos se tornavam prisioneiros, se tornavam então escravos. Também tinham os escravos, que eram aquelas pessoas que não conseguiam pagar suas próprias dívidas, e eles se vendiam como escravos para poder pagar as dívidas. E aí o interessante é que Paulo e a palavra de Deus deixa muito claro que no Evangelho não existe essa hierarquia no contexto, no que se diz ao reino de Deus. Porque numa mesma igreja, você pode ter um senhor e você pode ter um escravo. Numa mesma igreja, o escravo pode exercer um papel de liderança, de ensino da palavra, até para o senhor. Então, no Evangelho, nesse lugar, diante de Deus, todos têm o mesmo valor. Não tem, o senhor não tem um valor diferente do escravo. Todos são filhos de Deus, pertencentes à mesma família. Mas esse escravo tem um dever social a cumprir para o seu senhor. Então, se você tem um senhor, você precisa, sim, mostrar o Evangelho na maneira como você vive, sendo honesto, servindo o seu senhor com tudo que você tem. E isso, para nós, é relevante, não no contexto de escravidão, mas no contexto de trabalho mesmo. Que a forma como a gente trabalha, sem mentir com as nossas horas de trabalho, sendo honesto com os nossos chefes, não sendo respondões, tem uma tradução que fala não serem respondões ao seu chefe, vocês tratando bem, fala assim, ensine-os a não roubar, mas a demonstrar que são inteiramente dignos de confiança. Os crentes precisam demonstrar no ambiente de trabalho que todos nós somos dignos de inteira confiança. Então, nós precisamos ser referência no nosso ambiente de trabalho. Seja o setor que você trabalha. Você, crente em Jesus, a sua forma de viver precisa mostrar o Evangelho de Deus na forma como você vive, sendo bondoso, não roubando, sendo honesto e fazendo tudo para a glória de Deus. Não só trabalhando na frente do chefe, mas mesmo quando o chefe não está, você precisa entregar tudo o que você tem. Para concluir, meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui, que o Evangelho não tem aposentadoria, o Espírito Santo não se aposenta. O Evangelho é para todos. E o Evangelho afeta todas as esferas da nossa vida. O Evangelho muda quem nós somos. O Evangelho nos abre para a grande revelação que nós agora, em Jesus, somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos uma esperança, que é encontrar com o nosso Rei logo em breve. Isso muda a forma como a gente encara as tribulações. Isso muda a forma como a gente encara as relações. E nós nos submetemos à palavra até na forma como nós tratamos uns aos outros, para que a palavra de Deus não seja difamada e para que o mundo veja e creia que Deus é real. É uma obra do Espírito no coração deles, mas a forma como a gente vive mostra se nós cremos no nosso Deus, se nós cremos em Jesus de forma real. Meus irmãos, que Deus nos ajude a viver em casa, no trabalho, nas relações, da forma digna de Deus, de acordo com a palavra do Pai. Amém? Até a próxima. Que Deus te abençoe.